Olá, meus amores! Vamos a mais uma aula? A aula de hoje foi dividida em duas partes e o assunto é sobre funções do primeiro grau. Vamos lá, então? I used to rule, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to rule. Então, a rotina desta aula é função do primeiro grau. Essa aula é uma continuação da aula 8. Nós vamos ter como competências e habilidades compreender a função do primeiro grau e suas características principais e conhecer o gráfico de uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos começar a dar continuidade em relação a algumas características ou variações da constante de proporcionalidade, que é o K. Então, vamos ver aqui algumas situações. Quando o K ele é igual a zero, a função vai ser constante. O que quer dizer isso graficamente? Então, se eu tiver aqui uma função 0 vezes x mais 3, então 0 vezes x, qualquer valor vezes 0 vai dar 0, mais 3, 3. Então, não importa o valor que eu dê aqui para o x, o resultado vai ser sempre 3. Quando eu coloco isso no gráfico, então, se eu faço aqui, ó, 1 vezes 0, 0, mais 3, 3. Na hora que eu jogo esses valores no gráfico, eu tenho uma reta constante, tá? Se o K, ele é a constante de proporcionalidade, se ele é o coeficiente angular que dá a inclinação da reta, nesse caso aqui, ó, eu não tenho inclinação nenhuma da reta. A minha reta ela é constante. Então, o K ele é igual a 0. Outra situação, quando o K for maior que 0, a função sempre vai ser crescente. Então, quando a constante de proporcionalidade, o coeficiente angular da função K for maior que 0, a função é crescente. Então, toda vez que eu tiver o K, que é a constante de proporcionalidade, que é o coeficiente angular da função, ele for maior que 0, o que quer dizer maior que 0? Todos os valores positivos. Então, todos os valores positivos, ele vai me dar um gráfico, ele vai ter uma função crescente. E como que é isso graficamente? Então, eu tenho aqui, ó, f de x igual x mais 2. O coeficiente angular, ele vale 1, que é o casinho aqui, ó. Quando não tem nada na frente do x, ele vale 1. Então, é maior que 0. O que acontece com a minha reta? Ela vai aumentando os valores de x e aumenta os valores de y. E ela tem o lado mais alto da reta indicando para o lado direito, tá? Toda vez que eu tiver a reta nessa posição, eu tenho que a minha função, ela é crescente. Vamos ver outra situação. Agora eu tenho o f de x igual 3x mais 2. Então, o k aqui, ó, ele vale 3 agora. Então, é maior que 0, a minha reta, ela é crescente, ó. O ponto mais alto dela está inclinado para o lado direito. Então, eu tenho essa minha função crescente.
O último exemplo aqui, ó, eu tenho a f de x igual x, ou seja, o k está valendo 1, é maior que 0, eu tenho essa inclinação para o lado direito, tá? Então, o ponto mais alto dela aponta aqui para o lado direito, e essa função, ela é chamada de crescente. Bom, se eu tenho k maior que 0, vamos ver quando eu tenho k menor que 0. Então, toda vez que a constante de proporcionalidade, o coeficiente angular, for menor que 0, o que quer dizer menor que 0? Todos os números negativos. A função, ela vai ser sempre decrescente. Então, vamos observar isso nos gráficos. O que aconteceu com a minha reta agora? Ó, eu tenho a função f de x igual menos x. Então, tem um sinalzinho negativo aqui. Então, k menor que 0 são os valores negativos. Então, apareceu esse negativo, a minha função, a minha reta mudou o lado de inclinação. Nos outros gráficos, ela estava para esse lado, para direita. Agora, a inclinação, o ponto mais alto aqui dessa minha reta, está para o lado esquerdo. Então, eu falo que essa função, ela é decrescente. Outro exemplo, menos 2x. Então, eu tenho f de x igual menos 2x menos 1, tá? Então, menos 1 está cortando lá no eixo y, menos 1. A constante de proporcionalidade, o coeficiente angular dessa função é o menos 2, então ele é menor que 0. A minha reta, ela tem o ponto mais alto de inclinação para o lado esquerdo, então essa minha função eu chamo de decrescente. E o último exemplo, eu tenho uma função aqui, f de x igual menos 0,5x, negativo também. Então, ela vai ser decrescente, tá? Vamos aproveitar para relembrar aqui, ó. Aqui eu não tenho valor de b, então essa minha reta corta no 0. Aqui o valor de b é menos 1. Então, essa reta está cortando no menos 1. Aqui também não tem o valor de b, corta lá no 0. Só para relembrar a questão, que o b é onde a reta corta no eixo y. Então, eu vou lá e vejo onde está cortando, é esse valor de b aqui, tá? Então, essas são as relações referente à constante de proporcionalidade, o coeficiente angular da reta. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar alguns gráficos dentro do GeoGebra, tá? Algumas retas, e a gente vai ver algumas variações em relação ao ponto B e em relação ao K, que são as duas constantes dentro da função de primeiro grau. Toda grandeza diretamente proporcionais, o seu gráfico sempre vai ser uma reta. Vamos ver o gráfico da função mais simples que nós temos aqui, que é a f de x igual a x, tá? Então, essa é a função e aqui está a reta. Então, dentro do GeoGebra, cada cor que aparecer aqui vai ser a mesma cor da reta aqui. Bom, essa função f de x igual a x, ela tem o k valendo 1 aqui. Então, o k valendo 1, ele tem essa inclinação
e ele se trata de essa situação aqui, ó. K for maior que zero, a função ela é crescente. Então, a função está para esse lado, o seu ponto maior, eu costumo falar sempre para o aluno conseguir enxergar e entender que se você pega o ponto maior, está apontando para a direita, essa função ela é crescente. Se eu mudar esse valor do K aqui, então vamos mudar o valor do K para, no caso aqui, nessa função, ele está com 1. Vamos mudar o valor dessa função para 2. Então, vamos colocar 2 aqui. O que aconteceu com a minha função? Então, de x foi para 2. Mudou a inclinação dessa minha reta. Se eu colocar aqui, por exemplo, agora um valor menor, 0,5. O que aconteceu com a minha função? Então, agora ela estava aqui no x, né? Quando valia 1, a inclinação é 1. Essa daqui, ó, a vermelha, a inclinação era 2. E essa azul, a inclinação é 0,5, tá? Ou seja, todos esses valores são positivos. Então, todas essas funções aqui, elas são crescentes, tá? A única coisa que mudou foi a posição que ela tá, porque mudou o seu coeficiente angular aqui. Então, essa era a primeira coisa que eu queria que vocês observassem em relação às retas que são construídas a partir de cada função. Bom, se eu deixar todas essas retas negativas agora, então vou pegar aqui, ó, a f de x igual a menos x. O que aconteceu com ela? Ela mudou de posição. Então, agora ela veio, o seu ponto mais alto aqui está para a esquerda. Então, ou seja, o K é menor que zero, a função ela é decrescente. Então, para esse lado eu tenho a crescente, para esse lado eu tenho a decrescente. Então, se eu mudar todos os valores aqui para menos, então eu tenho aqui, ó, menos e menos. Então, todas mudaram de posição, porque agora o K aqui, ele é negativo, então eu mudo a posição dessa minha reta, tá? Então, lembrando que quando o coeficiente do x, que é o coeficiente angular, for positivo, ela é crescente, negativo, ela é decrescente. Então, essas são as variações que nós temos para o coeficiente angular, que é o coeficiente de inclinação da reta. E quando ele for zero aqui, tá? Quando o K for zero, então vamos ver uma situação aqui aonde eu tenho o K zero. Deixa eu apagar todas as. Então, vamos supor que eu tenho uma função f de x igual 0x mais 2. O que acontece com a minha função? Então, aqui falo o seguinte, ó, que quando k for igual a zero, a função assume valores constantes, ou seja, não tem inclinação. Essa reta aqui, ó,
ela não tem inclinação, tá? Ou seja, ela é constante. Isso vai acontecer para qualquer valor de x, desde que o k seja igual a zero aqui. Então, vamos supor que eu tenho essa outra função aqui, ó, 0 mais 5. Então, o que aconteceu com a minha função? Agora ela foi lá para o 5, né? Mas ela continua constante, tá? Então, toda vez que o k for 0, eu tenho essa reta aqui, ó. Bom, e quando eu tenho duas funções, deixa eu apagar essa. Quando eu tenho duas funções em que o k é igual que a constante, né? Aqui é igual nos dois casos. O que vai acontecer? As suas retas são paralelas. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, vamos supor que eu tenho f de x igual a 2x mais 1. Então, eu tenho essa reta aqui, que é essa f de x, 2x mais 1. E vamos supor que eu tenha uma outra função agora. Vou chamar essa função de f2, tá? Só que agora passando no mais 3. Então, o que aconteceu com a minha função aqui? Então, eu tinha a função 1 aqui, tá? Que é essa azul, passando no 1. Agora, eu tenho essa função passando aqui no 3, e as duas têm a mesma inclinação. E claro que tem que ter a mesma inclinação, porque o valor do k é igual. Então, a constante constante aqui é o 2. Aqui também é o 2, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é o 2. Então, ela tem que ter a mesma inclinação. Só que muda aqui, ó. Então, isso são retas paralelas. E a última coisa que nós vamos falar aqui é sobre o B, que é o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, nesse próprio exemplo, nós podemos ver aqui, ó, o B é esse valor. Então, se eu olhar na reta, lá no eixo Y, que é esse, ele corta no 1. Para esse, ele corta no 3. Então, vamos supor que eu tivesse uma terceira aqui função. Agora, vamos deixar só x, minha terceira função aqui. Mais 1, não, mais 6. Então, eu tenho essa daqui, que é a f de 3x é igual x mais 6. Então, a inclinação aqui vale 1, que é o k, mais 6 corta lá no 6, no eixo y, tá? Então, sempre esse valor aqui vai cortar aqui no eixo y. E se fosse negativo? Então, vamos deixar essa daqui, ó, com menos 1. Então, agora ela vai cortar lá embaixo, ó. A inclinação vai ser lá embaixo, tá? Lá no menos 1. E se fosse menos 3 aqui, ó? Então, menos 3, tá? Menos 3 vai passar lá no menos 3, tá? E se fosse aqui também menos 6?
Então, vai passar lá no menos 6, tá? Então, sempre esse valor é aonde corta o eixo Y, e esse valor eu chamo de constante B. Ok? Espero que vocês consigam aí enxergar essas variações. Tudo bem? Espero que vocês consigam enxergar essas variações que são importantes no estudo de funções, que é as constantes K e B na hora de construção de gráficos. Ok? Agora, nós vamos determinar a função da reta observando apenas os gráficos. Então, nós já vimos algumas características em relação ao valor do K, em relação ao valor do B. Nós vamos olhar para os gráficos e tentar identificar qual função deu origem àquela reta. Então, o primeiro exemplo aqui é uma função crescente. Então, eu tenho esse gráfico, essa reta com essa inclinação, tem os valores do ponto A, os valores do ponto B e os valores do ponto C. Lembrando que as coordenadas do ponto, o primeiro valor se refere ao x, o segundo se refere ao y. Então, olhando para essa reta, como que eu vou determinar essa função? Bom, eu sei que a função da reta, ela sempre vai ser do tipo f de x igual k vezes x mais b. Essa é a equação geral da reta. O que eu preciso saber nessa equação? Os valores de k e os valores de b. Então, eu vou seguir alguns passos para encontrar esses valores. O primeiro passo, que é calcular o valor de k, como que eu posso realizar isso? Bom, na aula de grandezas diretamente proporcionais, nós vimos que o k, ele é igual o y dividido por x. Então, quando eu tenho uma tabelinha e eu quero achar o valor de y, o valor de k, eu divido y por x, eu vou ter a constante de proporcionalidade, que é esse k aqui. Quando se trata de gráficos, eu tenho pontos. Então, nós temos que avaliar a distância entre eles. Então, eu pego o ponto A até o ponto B, que distância tem esses pontos, tá? Em relação ao eixo Y e ao eixo X, para poder determinar o valor de K. Então, como que eu faço isso? Eu pego o ponto maior de Y menos o ponto menor de Y. A mesma coisa do X. O ponto maior de X menos o ponto menor de X. Então, quais são esses pontos? Vou pegar o ponto A e o ponto B aqui, esses dois pontos aqui, tá? Deixa eu grifar eles aqui para vocês perceberem que é esse ponto que nós estamos trabalhando, o ponto A e o ponto B. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho que substituir na fórmula esses valores do ponto A e do ponto B. Então, eu tenho que YB é esse daqui, 5. YA
YA 3. Então, tá 3 aqui. Então, eu faço 5 menos 3. Em relação ao x, então, xb tá aqui, vale 2. Coloco 2 lá. Menos o xa. O xa tá valendo 0. Então, menos 0. Resolvendo essa subtração aqui, eu tenho que 5 menos 3 vai dar 2, e 2 menos 0 também vai dar 2. Então, eu tenho 2 dividido por 2. Fazendo a divisão, eu tenho que 2 dividido por 2 dá 1. Isso quer dizer que, então, o meu K, ele vale 1. Então, eu já achei esse valor do K. O próximo passo é localizar o valor de B. É aonde a reta corta no eixo Y. Então, o B vai ser o 3, ó. Esse é o eixo Y. O ponto A é aonde a reta corta no eixo Y, e esse valor é o 3. Então, o B vale 3. Terceiro passo é substituir na equação geral o valor de K e o valor de B. Então, já encontrei que aqui é 1 e já encontrei que aqui é 3. Então, f de x é igual a 1x mais 3. Só que quando eu tenho 1x, eu não preciso colocar esse 1. Eu posso representar da seguinte forma: f de x igual x mais 3. Então, a equação dessa reta é esse x mais 3. Essa função que me deu essa reta aqui no plano cartesiano. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2, agora uma função decrescente. Então, eu tenho esse gráfico, lembrem que o ponto mais alto, ele está para a esquerda, então essa função é decrescente. E eu tenho o ponto A e o ponto B. Diferente do exercício anterior, eu não tenho aqui os valores da coordenada do A e eu não tenho as coordenadas do B. Eu só tenho essa reta no gráfico aqui. Eu sei que a reta, a equação geral da reta, ela vai ser do tipo kx mais b. De novo, eu preciso determinar o valor de K e o valor de B. Primeiro passo aqui é localizar as coordenadas de pelo menos 2 pontos da reta. Se eu localizar 2 pontos da reta, eu tenho o ponto A, o ponto B. Saber essas coordenadas, eu consigo chegar no valor de K. Então, eu tenho que o ponto A, ele está no x 0 e ele sobe no y 2. Então, o ponto A, ele é igual a 0,2. O ponto B, ele está em x menos 3 e ele sobe até o 6. Então, eu tenho que B é igual a menos 2,6. Localizei os pontos. Agora, eu vou calcular o valor de K usando a mesma formulazinha lá. YB menos YA. Quem é o YB? O 6. Quem é o YA? O 2. XB menos XA. XB menos 2. XA, 0. Então,
Substituindo tudo aqui, eu tenho que 6 menos 2 e menos 2 menos 0. 6 menos 2 vai me dar 4. Menos 2, menos 0, menos 2. Aqui eu tenho uma regrinha de sinais. Mais com menos vai dar menos 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho menos 2 e o valor do K eu já encontrei, que é o menos 2. Próximo passo é localizar o valor de B. Então, B é onde a reta corta no eixo Y e essa reta está cortando aqui, ó. Qual é esse valor? 2. Então, o B ele é igual a 2. Vou substituir o valor de K e o valor de B na equação geral. Então, eu tenho a função f de x igual kx mais b, ela vai ser esse k menos 2, o b 2. E aí, eu tenho a equação, a função que deu origem a essa reta aqui. Como ela é decrescente, o valor de K tem que ser menor que 0. E tá aqui, ó, menor que 0, menos 2, são os números negativos. Então, toda vez que aparecer aqui no coeficiente do x um valor negativo, essa reta ela vai ser decrescente. Ok? Então, toda vez eu tenho que analisar os gráficos dessa forma. Localizar 2 pontos, realizar a diferença entre esses 2 pontos, calcular o valor de K e localizar o valor do B. Para todos, eu realizo sempre esses procedimentos. Se eu já tiver as coordenadas aparecendo, eu vou direto para o cálculo aqui. Se eu não tiver as coordenadas, eu tenho que localizar essas coordenadas, substituir na fórmula, eu chego no valor de K, e o B é só visualizar aqui no eixo Y, aonde essa reta corta no eixo Y. Ok, pessoal? Então, nós falamos em todas as situações de grandezas diretamente proporcionais, que ela trata-se de uma função afim, que é a mesma coisa que função de primeiro grau, que o gráfico sempre vai ser uma reta, que K é o coeficiente angular ou coeficiente de inclinação da reta, que analisando os valores desse K, nós temos quando a função assume o K maior que 0, a função é crescente. Quando a função tem o K menor que 0, a função é decrescente. Quando a função tem o K igual a 0, a função assume valores constantes, ou seja, não tem inclinação. Quando B é igual a 0, essa minha reta vai passar no sistema de coordenadas do ponto 0, 0, ou seja, na origem das coordenadas. E quando B for 0, essa grandeza ela é diretamente proporcional. E se eu tenho duas funções com o mesmo valor de K, essas minhas funções vão ter retas paralelas. E quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, como que funciona isso? Então, agora o meu K, ele vai ser multiplicado aqui.
Então, eu tenho que x vezes y, ou seja, eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais, e aí o seu gráfico ele vai ser uma hipérbole. Então, como que funciona isso? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a grandeza x, 2, 4 e 5. Eu tenho o y, 60, 30 e 24. O que acontece nessa minha tabela aqui, ó? Os valores de x está aumentando. Os valores de y está diminuindo. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho aqui o valor de x e y constante. Então, vamos ver aqui, ó. 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 120. 5 vezes 24, 120. Então, a constante aqui para essa grandeza inversamente proporcional é 120. E como que fica a construção do gráfico dessa situação? Bom, os valores de x eu coloco no eixo x, os valores de y no eixo y. Então, eu tenho o gráfico aqui construído, não é uma reta, isso é uma curva chamada hipérbole. Então, o 2 está aqui no x, o 4 está aqui no x e o 5 está aqui no x. O que eu vou fazer? Ligar o seu domínio com o seu contradomínio. O 2 com 60. Então, 2 vai lá com o 60. O 4 eu vou colocar lá com o 30. O 5 lá com o 24. Juntando todos esses pontos aqui, ó, eu não tenho uma reta aqui, ó, eu tenho uma curva, tá? E essa curva é chamada de hipérbole, tá? Então, o que nós precisamos saber sobre grandezas inversamente proporcionais é somente isso, tá? Que enquanto uma aumenta, a outra diminui e que o gráfico dessa grandeza inversamente proporcional, ele vai ser uma hipérbole. Então, agora eu não tenho mais uma reta, eu tenho uma curva, ok? E aí, aqui nós fechamos a nossa aula de hoje. E aí, gostaram da aula de hoje? Então, não esqueça de se inscrever no meu canal apertando o botão vermelho que fica logo aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima. Beijão! I used to rule the world, see sunrise when I get